Oi, gente! Oiê! Hoje a gente vai falar de uma autora, Hannah Arendt. Ela, para quem não conhece, Hannah Arendt, ela foi uma filósofa, escritora, ela era alemã e ela deixou uma bagagem muito legal, um conteúdo muito interessante para a gente pensar os dias atuais. Ela foi uma das principais influentes do século XX, porque acho que ela era visionária, né? Se a gente for pensar o que ela escreveu com o que a gente vive hoje, as ideias, parece que é uma escrita muito atual. Sim, a gente teve a oportunidade de conhecer essa autora na faculdade também, com a nossa ilustre e queridíssima mestre Andréa Ricciardi, que foi aulas espetaculares. O que a gente aprendeu com aquela professora, a gente guarda até hoje. Ela, contribuiu muito para a nossa formação. Foi um marco, né, da nossa vida. Sim. E a Hannah Arendt, ela escrevia para a educação também. A gente anotou aqui um texto dela, né, que ela escreveu, A Crise da Educação. Que ela meio que fazia uma crítica, né, do quanto nós, como adultos, estava deixando a responsabilidade de ser adulto e impondo isso para as crianças, e uma crítica voltada para negligência mesmo, né, de deixar a responsabilidade das crianças para exclusivamente a escola. Sim, sim. Na realidade, fugiu da mente, você vai ter que editar. Sim, exatamente, né? Esse excesso de autonomia, né? Das crianças, né? E essa distribuição, acho que mais, não é nem distribuição, acho que o que cabe mais é a transferência da educação para a escola, né? Sim. Como se a escola fosse a única. Exatamente. Então, acho, inclusive, a autora ela faz uma crítica, eu acho que muito bem pensada, do excesso de autonomia que se estava dando para as crianças naquela época. Um momento do surgimento do nazismo, né? Ela estava vivendo numa época... Ela estava vivendo essa época, né? Da Guerra Mundial, né? E acho que isso contribuiu com a teoria que ela desenvolveu, né? Sim. Os pensamentos de Hannah Arendt tá mais vivo hoje em dia, né? Porque hoje em dia as crianças estão mais com essa autonomia, mas se a gente for parar para analisar, se for uma autonomia muito excessiva, acaba prejudicando, né? Demais. O lugar de pai e o lugar de mãe tem que ser exercido, né? De autoridade. De autoridade, né? Mesmo. Acho que a gente não viveu... soltar as crianças e deixar. Eu acho que a gente viveu uma fase totalmente diferente. Às vezes a gente quer até impor, né? Hoje em dia, eu tenho sobrinhos, às vezes eu quero impor o que eu vivi para eles hoje. Isso às vezes não é possível, porque são fases totalmente diferentes. A gente tem que concordar com isso. Mas eu acho que existe um excesso aí, um excesso de autonomia. Sim. De deixar que a criança consiga ali tomar atitude, decisões, sem uma mediação, sem um intermédio do adulto. Até que ponto, né? Isso é bom. E Hannah Arendt já pensou à frente do seu tempo lá naquela época. Isso a gente consegue fazer essa correlação das falas dela com o que a gente está vivendo. E ela, o que despertava muito a Hannah Arendt a escrever, a pensar e a refletir o mundo como filósofa, no lugar de filósofa, era justamente as mazelas, né? Porque se você for pensar uma pessoa tendo que sair do seu país, esconder por conta do nazismo, a perseguição, porque ela era de origem judia, né? Isso, exatamente. E no filme fala isso. Sim, a gente assistiu um filme. Como que era o nome do filme? O filme, eu até fiz uma anotação aqui.
Ideias que Chocaram o Mundo. É um filme muito interessante pra gente continuar conhecendo essa autora. E aí eu, completando, né, o que eu estava dizendo, ela tinha essas luzes, esses pensamentos justamente nessa época e nessa fase em que as coisas não estavam, digamos assim, muito boas para ela, né? E para as outras pessoas também. Sendo mulher, eu acho que era um requisito aí mais complicado para a época, Sim, né? É verdade. Então, tem um artigo também da Hannah Arendt que se chama A Banalidade do Mal. É muito interessante, é importante, é necessário. E a gente deixa como indicação também para vocês. Essa autora, ela é uma autora que ela é muito legal, é muito interessante conhecer os pensamentos, ler as obras e pensar junto com uma filósofa brilhantemente como essa. É isso, gente. Siga a gente nas redes. Se inscreva aqui no canal. Tchau!